Olá, bem-vindas e bem-vindos todas e todos a um novo episódio de Conversarte, esta iniciativa artística criativa que promove conhecimentos e saberes a partir da horizontalidade social e o respeito a todos os seres da Terra. Eu sou a professora Jenny González Munhoz, doutora em Cultura e Arte para a América Latina e o Caribe, na Universidade Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Hoje vamos compartilhar com vocês uma experiência pedagógica realizada na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, concretamente na graduação em Artes, na disciplina Iconografia Religiosa, que eu ministrei em 2022 em minha condição de professora visitante. Essa experiência ela teve vários momentos que visaram abordar a análise da imagem a partir de diversos fatores. Também trabalhamos com métodos e propostas de Reó, Panofsky e Moura na parte iconográfica e a importância da geografia para esses estudos que nós iniciamos em nossos encontros. Cabe ressaltar que vamos a compartilhar com vocês várias destas experiências e destas estratégias de abordagem, porque talvez sejam de interesse e de utilidade para vocês em suas aulas, em suas pesquisas, enfim. Então, hoje vamos ver este excelente trabalho feito por Gabriel Ribeiro Nobre e Letícia Duarte França Viana, sobre o texto de Anderson José Machado de Oliveira, intitulado Santos Pardos e Pretos na América Portuguesa, Catolicismo, Escravidão, Mestiçagens e Hierarquias de Cor. Hoje eu vou falar um pouco sobre os santos pretos e pardos dentro da América Portuguesa e o porquê deles terem sido tão importantes na colônia durante essa época. Inicialmente, os santos pretos e pardos eles vão ser tratados na colônia de uma maneira a fim de mostrar para os escravizados e para os filhos deles, ou os negros livres, ou os pardos que vão existir na época, que vão vir da miscigenação, os valores cristãos, para que aquelas pessoas se sentissem representadas pela religião que eles tentavam converter essas pessoas para. Por quê? No início do século XVIII, principalmente em 1720, você tem a Capitania de Minas do Ouro passa a existir, porque a coroa portuguesa ela vai se tornar ciente da descoberta do ouro no Brasil. E então o contingente de pessoas escravizadas no Brasil vai crescer assim exponencialmente. E a maior parte da população vão ser de pessoas pretas, ou pardas, escravizados ou livres. E essas pessoas, principalmente os escravizados trazidos da África, elas têm que ser, entre aspas, convencidas de que aquela religião a qual eles estavam tentando converter essas pessoas, que seria o cristianismo, que essa religião tinha espaço para eles também. E dentro desse contexto muito único, porque você não vai ter isso de uma maneira muito enfática nas colônias africanas, nem nas colônias asiáticas, e muito menos na metrópole, a colônia americana de Portugal, ela vai ter um contexto social muito único, justamente por conta dessa amálgama de povos, tanto os portugueses da metrópole, quanto os escravizados, quanto aqueles que nascem no solo brasileiro, aqueles advindos da mestiçagem com indígenas ou com negros. Então, a igreja, apesar de não ser, digamos assim, um poder político, ela é muito mais um poder espiritual, ela ainda tem a sua influência política e ela ainda tem um caráter político nas ações que ela toma. Porque, contextualizando um pouco mais isso, ela advém de uma perda muito grande de fiéis. Porque você tem, no século XVII, a Revolução Puritana, com Martinho Lutero, com o Calvinismo, com várias outras denominações cristãs surgindo, e nisso a Igreja Católica perde muitos fiéis. Então a esperança dela
é nas Américas, é no Novo Mundo. É essa conversão, tanto dos indígenas que lá estavam, quanto dos cativos que foram trazidos. Então, ela tem que se adaptar a essa nova realidade nas Américas. E nisso entra a geografia, que é o estudo da vida dos santos. E como que ela vai se moldar e ser moldada pela sociedade que vive naquele momento. O que é muito interessante, porque apesar da igreja ela ter uma estrutura hierárquica muito de cima para baixo, você tem os papos, os cardeais, aí depois arcebispos, bispos, e enfim, você tem essa coisa muito linear de cima para baixo. É possível também ver o quanto que a congregação, o povo que participa da igreja também consegue moldar a igreja de volta. Como que ela acata, entre aspas, a pedidos sociais, a necessidades políticas, e ela também é moldada por isso. É um processo dialético muito interessante. Então, uma das primeiras pessoas que vai refletir sobre isso, no Brasil principalmente, vai ser o padre Antônio Vieira, que dentro do discurso dele, ele vai falar que os escravos, eles estão numa condição muito melhor do que os povos que permaneceram na África, pois através da escravidão eles teriam alguma chance de se redimir. Eles têm alguma redenção ao se voltarem ao Rosário de Maria, e que aquilo devia ser enxergado como uma oportunidade. Ele também vai lutar tanto para essa conversão, porque ele fala que a falta, o desconhecimento da lei de Deus seria sinônimo de desestabilidade social. Até porque, dentro de um ponto de vista mais político ou algo parecido, quando você tem povos diferentes que seguem leis diferentes, morais diferentes, mas estão vivendo, entre aspas, sob o mesmo governo, o controle desses povos se torna muito mais difícil se eles não seguem os mesmos princípios morais e éticos. Então é necessário essa, entre aspas, homogeneização cultural trazida pela catequese, de forma que o controle social seja feito de uma maneira mais efetiva. Então tem esse ponto também que é muito importante levar em consideração. Os hagiógrafos também que vão destacar essa coisa dos santos de cor, que vai ser como muitos hagiógrafos vão se referir aos santos pretos e pardos, são o Frei José Pereira de Santana, que ele é um carmelita, o Frei Apolinário, que é franciscano, assim como o Frei Antônio Jaboatão. E eles tiveram um papel importantíssimo na difusão das histórias dos santos de cor, que principalmente vão ser São Alesbão, Santa Efigênia, São Benedito e São Gonçalo Garcia, dentro do Brasil. Alguns desses santos, eles não necessariamente, às vezes, são conhecidos hoje em dia, como, por exemplo, São Alesbão ou São Gonçalo Garcia, que também é conhecido como São Gonçalo Garcia de Bessaim, que é uma cidade na Índia. Então, alguns deles são mais populares hoje em dia, como Santa Efigênia ou São Benedito. Mas na época da América Portuguesa, da colônia, eles tiveram um papel muito importante para essa conversão dos pretos e pardos para o cristianismo. Porque esse é um tema que hoje em dia ainda é discutido, que é o tema da representatividade. Hoje em dia você ainda tem um clamor muito grande para a representatividade em produtos de mídia, por exemplo. Então, séries de TV, filmes, as pessoas clamam por representatividade LGBTQIA+, por mais diversidade racial dentro dos elencos que antigamente eram majoritariamente brancos, por diversidade nas histórias contadas, por terem pontos de vista diferentes, por abrangerem coisas diferentes. Então, esse sendo um ponto que hoje em dia ainda é tão requerido nesse sentido, antigamente era a mesma coisa. As pessoas elas querem se sentir pertencentes a algo. Elas querem se sentir vistas, representadas. E dentro desses santos que eu comentei, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, só para ter um contexto maior. Que o primeiro é o São Alesbão, que ele foi o imperador da Etiópia no século VII, e a ele foi acreditado a extensão do reino da Núbia, que é mais ou menos hoje onde se localiza o Sudão, ao sul do Egito. Ele expandiu o reino da Núbia daquela parte ali até o lado oposto do Mar Vermelho. Então ele expandiu bastante o reino e se impôs, e fez um reino cristão, e se impôs como reino cristão aos povos iemenitas que viviam do outro lado do Mar Vermelho. E ao fim da vida ele teria renunciado à coroa
que foi herdado pelo filho dele. E ele depois virou um monge e se abdicou de tudo e foi viver no monastério. A segunda, que é Santa Efigênia, que ela também foi uma princesa do reino da Núbia. Ela, de acordo com a história dela, ela foi convertida ao cristianismo e batizada pelo apóstolo Mateus em uma ida à África. E ela fundou um convento. E aí ela renunciou aos prazeres mundanos, aos requintes da corte e tudo para morar no convento. Só que, um pouco tempo depois, o tio dela usurpa o trono. E nisso, ele quer casar com ela, tanto para legitimar a ascendência dele ao trono e tudo. E ela nega ele, ela fala que não, que ela ia continuar no monastério e tudo. E nisso, ele fica com raiva e manda incendiar o monastério. Mas que por intervenção divina, ele não pegou fogo, o monastério continuou em pé. São Benedito, que na história dele, ele era filho de escravos, ele nasceu na Itália, no século XVI, e ele foi por muito tempo cozinheiro, despenseiro, e ele era tipo assim, uma pessoa muito boa para com os irmãos do monastério, e nisso ele ascendeu na hierarquia do monastério, chegou a ser guardião do monastério franciscano de Palermo. Ele doava aos pobres alimentos da despensa do convento do monastério, e que ao final da sua vida ele relegou toda aquela ascensão na hierarquia do monastério e voltou a ser um simples cozinheiro na cozinha do monastério, voltou para a vida dele simples e tudo. E por último, São Gonçalo Garcia, ou São Gonçalo Garcia de Bessaim. Ele é um santo pardo, ele é classificado como pardo dentro da sua geografia, e ele é filho de pai português e mãe hindu. Ele nasceu em Bessaim, na Índia. E existe muito pouca informação sobre ele. Ele é um santo relativamente desconhecido, assim. Ele era da ordem franciscana durante o século XVI. E ele foi martirizado no Japão em uma missão de evangelização em Nagasaki. E nisso ele se torna um dos, abre aspas, os 26 de Nagasaki, que são 26 franciscanos que foram em uma missão evangelizadora e foram mortos nessa missão. E ele tem toda uma especialidade na história dele, na geografia dele, porque até aquele momento, dentro do contexto português, quem era entendido como pardo era filho de indígena com branco, ou de brancos com negros. Mas por conta de uma coisa do vocabulário, ele se tornou pardo, porque até aquele momento ele era mestiço dentro do contexto da colônia portuguesa na Índia. Aqueles que nasciam filhos de ou pai português ou mãe portuguesa e pai ou mãe hinduíta, o hindu, eles eram entendidos como mestiços. Mas na geografia, ao ele ser trazido para cá, ele virou um santo pardo, porque nisso se modificou a maneira de entender. O vocabulário português e latino para essa coisa, ele teve que se adaptar de uma certa maneira. E também foi uma demanda trazida pelos próprios pardos da Irmandade aqui no Brasil. Eles adotaram esse santo como um santo pardo porque eles queriam se ver representados por ele. E ele, querendo ou não, tem, digamos assim, uma filiação muito semelhante aos pardos do Brasil, que é normalmente um pai ou uma mãe portuguesa e um outro progenitor de uma outra raça. Então, isso aqui dentro do Brasil é lido como um pardo nesse momento. Então, o que vai acontecer? Os pardos da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento de Pernambuco, eles vão fazer uma festa para ele posteriormente e vão colocar este santo como um santo que vai representar eles, um santo pardo para os pardos. Assim como São Benedito vai ser colocado como santo preto, Santa Efigênia também vai ser colocado como santo preto para trazer esse povo para cá. Mas algo que é curioso em todas essas histórias é que todos eles perpassam por uma ideia de servidão, uma coisa de abdicação de tudo para servir. Então é aquela coisa de justificar, entre muitas aspas, a servidão advinda da escravidão. Então você tem essa representação deles e você tem esses santos, principalmente na imagem de São Benedito, que ele vai se tornar bastante popular até hoje em dia. Ele é um santo bem subserviente.
Ele vai abdicar de tudo que ele conseguiu até dentro do próprio monastério para voltar a ser um simples cozinheiro na cozinha. Então é essa coisa de sempre, sabe, humildade, de obediência, para tentar induzir aquelas pessoas que estavam tentando ser catequizadas, que eram catequizadas, ao mesmo lugar de subserviência que esses santos representavam. Eles tinham sim um certo poder, como São Lesbão e Santa Efigênia, mas eles abdicam de tudo isso, eles deixam tudo isso para trás e vão para uma vida de servir a Deus. O que, entre aspas, pode ser entendido como um paralelo à escravidão. Eles são retirados como o padre Antônio Vieira fala, do gentilismo. Eles são abdicados de tudo que eles têm na África para servir uma vida de servidão e subserviência na América, para que assim a alma deles consiga ter uma salvação. O que é um paralelo, digamos assim, interessante quando se pensa nisso, nessa coisa da escravidão, como um processo, como tipo assim, os meandros da escravidão, como que ela acontece, porque ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece a revelia, assim, ela não é algo que algum dia você acorda e fala, vou escravizar um povo, e esse povo fala, ok, vou ser escravizado. Não é uma coisa que acontece dessa maneira. Então você tem todo um aparato mental, espiritual, para justificar aquele fato histórico. Então, os santos, eles também têm essa propriedade de serem muito mais próximos das pessoas. E isso também faz com que a conversão seja muito mais fácil, porque eles são, entre aspas, um meio termo entre nós da Terra e Deus. Porque Deus, querendo ou não, ele é uma figura muito distante, ele é uma figura muito no campo das ideias. Ela é muito abstrata. O santo não. O santo, ele é um ser, ele é uma pessoa. Como uma pessoa, ela é nossa igual, mas ela é uma pessoa que alcançou uma iluminação, uma bênção divina, algo parecido, que dá essa coisa do potencial, como se nós também temos o potencial de nos tornar santos. Nós temos esse potencial de ser divino. Então, os santos, eles vão servir a esse propósito de uma maneira muito interessante. É interessante discutir a questão da terminologia, já que desde o século XV, no vocabulário português e latino, o termo negro era utilizado genericamente para designar todos os povos que, em comparação aos portugueses, teriam um tom de pele mais escuro. Então, esse termo abrangeria o hindu, o africano, o indígena americano. É um termo muito genérico, mas, a partir do século XVI, esse termo passa a se referir quase que exclusivamente ao africano. Então, dá para observar essa ampliação no vocabulário português a partir do momento em que o português explora o mundo, viaja, conhece novos territórios, novas sociedades, novos povos. Então, quanto à terminologia, também é interessante ressaltar que a classificação pardo era mais comum na América Portuguesa do que no estado da Índia, na região portuguesa da Índia, onde o termo para o processo de mestiçagem era mestiço. Nesse momento também dá para a gente observar essa diferenciação no vocabulário. É um termo mais usado nessa região da América Portuguesa e outro termo utilizado mais na Índia Portuguesa. Já no contexto do século XVIII, em que a discriminação em relação a grupos mestiços se tornou mais intensa, já que os nascidos na metrópole e elites sociais convertidas insistiam em afirmar sua posição na hierarquia social aqui na América Portuguesa. Nesse contexto, os termos pardo e mestiço, eles designavam realmente biológica ou fisicamente o mesmo grupo de pessoas. Mas é importante deixar claro que socialmente, não. Socialmente, ser pardo e ser mestiço significavam coisas diferentes. Afinal, na América Portuguesa, a cor se referia ao lugar social e a mestiçagem era definida de acordo com valores sociais que não necessariamente se relacionavam com a pigmentação da pele. Então, nesse sentido, é interessante observar a complexidade em relação à pigmentação da pele, porque ela não necessariamente definiria sua posição na hierarquia social. Existem muitos outros fatores que contribuem para isso.
não apenas a cor da pele. Naquele contexto, caracterizar o indivíduo como preto ou pardo, mesmo sendo ele liberto ou livre, significava um recente passado ou um antepassado escravo. O preto ele era considerado sinônimo de escravo, e mais ainda de escravo africano. E os libertos, algum tempo depois da sua alforria, também eram considerados pretos, naquele contexto histórico. E à medida que havia uma inserção social, desses pretos libertos, eles poderiam passar a receber a designação pardo. Então observa-se como o termo pardo significa essa ascensão na hierarquia social. Ainda sobre a terminologia, a cor preta naquele contexto ela era justificada, atenuada e apresentada de forma positiva, já que ela era descrita como um acidente. Ou seja, ainda segundo o vocabulário português e latino, sobre o qual eu falei anteriormente, esse acidente seria algo que não é da essência, não é essencial, não é da substância das coisas. É importante destacar que essa definição de acidente ela é fundamentada na metafísica de Aristóteles, o que era a base para a significação de muitas palavras na Idade Média. E na metafísica, Aristóteles diferencia essência de acidente, sendo essência tudo aquilo que é, e acidente como características mutáveis do ser. Ou seja, é algo que pertence sim ao ser, mas pode mudar, porque seria uma questão de circunstâncias, de contexto, por exemplo. Já na Idade Média, São Tomás de Aquino teorizou que a humanidade tem uma essência única e divina, e por isso deveria ser compreendida através dela, através dessa essência, apesar de cada ser humano apresentar acidentes que o individualizariam. Portanto, branco e negro seriam apenas acidentes que significariam diferenciação, apesar das cores não serem equivalentes, já que naquele contexto o branco representaria verdade, santificação, e o negro representaria falso. Só lembrando que no século XVIII, o discurso sobre a cor preta não tinha essa perspectiva racial ou racista, como passou a ser a partir do século XIX, mais ou menos, mas como sistema de cores definido na Europa Ocidental desde a Idade Média. Os termos preto ou negro eram cores vistas como castigos impostos aos pecadores. O negro seria o desgraçado, no sentido daquele que não possuía a graça divina, opondo-se, claro, ao branco, como a cor dos bons e dos recompensados por Deus. Então, isso explica por que os textos hagiográficos eles se referem à cor preta como um acidente que poderia ser superado pelas virtudes e pela submissão aos dogmas religiosos, o que fica bem claro na hagiografia de Santo Lesbão e Santa Efigênia, por exemplo, que seriam virtuosos apesar de pretos, porque ser preto seria apenas um acidente e suas essências não haviam sido corrompidas. Por isso, era importante que se destacasse nas narrativas hagiográficas o fato de que o santo era preto, porque o público-alvo da mensagem eram os homens de cor preta. Então, isso era essencial para que a catequização fosse efetiva. E era importante que se implantasse na consciência das pessoas, de que a cor preta demarcava castigo divino e falta de qualidade, mas que esses fatores poderiam ser atenuados diante da aceitação de uma vida virtuosa e conduzida dentro dos parâmetros da fé. Falando um pouco sobre a cor parda, devido ao processo de hierarquização social que foi propiciado pela mestiçagem, a geografia precisava incluir também outros segmentos da população, em especial a cor parda. Nesse momento, é interessante destacar a geografia de São Gonçalo Garcia, em que se diz que a cor parda seria a mais perfeita das cores, devido ao fato de resultar da mistura da cor preta com a cor branca, e ela carregaria a perfeição das duas partes. Mas, mesmo perfeita, a cor parda não deixava de ser considerada um acidente, assim como também seria o preto e o branco. Lembrando que o preto e o branco não carregavam o mesmo peso, o mesmo sentido, mesmo ambas cores sendo acidentes. A cor parda carregava o sentido de ascensão social. Então, hierarquicamente, a cor parda representava a ascensão. Então, os homens pardos, eles ambicionavam se livrar da designação mulato, que no período se associava à ideia de impureza. Então, dito isso, a miscigenação se traduzia como a atenuação da ideia de impureza. Além disso, o termo mulato também desqualificava o trabalho manual, já que, por estarem numa posição inferior na hierarquia social
e o trabalho manual também ser algo desvalorizado, a eles era designado esse tipo de trabalho. Então, os homens pardos também queriam se livrar disso e ascender socialmente. É importante deixar claro que o acidente da cor não funcionou da mesma forma para todos os grupos de origem africana na sociedade colonial. Isso passou a ser necessário uma hierarquização, o que pode ter dado origem ao acidente da cor parda e também à necessidade de um santo pardo. Então, o texto hagiográfico ele deixa de ter seu significado ligado apenas à conversão e também passa a representar disputas entre diversos segmentos sociais na América Portuguesa. Então, o discurso da conversão ele era alterado, modificado de acordo com o segmento social que seria o público-alvo desse discurso, para que ele fosse mais eficaz em seu processo de dominação. Da mesma forma, o discurso hagiográfico precisou se adaptar aos processos cada vez mais complexos de uma sociedade escravista em expansão, que era o caso da América Portuguesa, que lidava com o fenômeno da mestiçagem, que era algo novo para os portugueses. Para isso, foi reforçada a questão da cor como acidente, já que essa retórica de conversão oferecia a possibilidade de santidade para os chamados homens de cor. Então, como consequência, a hierarquia não foi determinada apenas entre homens brancos e pretos, mas também entre esses homens de cor, o que pode ter propiciado não só o surgimento do termo pardo, mas também o segmento social ao qual os pardos estavam designados. A experiência pedagógica abordada na disciplina Iconografia Religiosa do curso de graduação em Artes da EBA, UFMG, que compartilhamos com vocês hoje, a partir da análise do Gabriel e da Letícia, teve uma fundamentação metodológica apontada no texto Iconografia del Arte Cristiano, Introdução General, traduzida ao espanhol sobre a obra de Luis Río. Agradecemos e parabenizamos a Gabriel e Letícia mais uma vez e reiteramos o nosso convite a curtir e se inscrever em nosso canal de YouTube e também estamos no Instagram, @conversarte-podcast. Lembrem que cada de nossos episódios ficam aqui no canal para quando vocês quiserem rever, reouvir, apontar de novo, estão aí para quando vocês quiserem. Então, um grande abraço e namaskar.